Olá, bom dia, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, a correção do nosso exercício. Eu sei que vocês devem estar bravos porque vocês verificaram que a gente vai começar de novo função. Lembra que eu falei que nós vamos ver funções durante todo o decorrer do primeiro colegial? E aqui estamos nós outra vez, vendo a tão famosa função quadrática ou função do segundo grau. Mas hoje, para não falar que eu tô malvada, eu vou começar com um exercício bem simples, tá? Quem já pegou a apostila, seria a apostila 2, agora também é o módulo 2, na página 18, você verificou o quê? Você verificou que tem um exercício 2 que eu pedi para fazer, e ele é simples de fazer, mas ele é difícil de interpretar. Olha o que ele pede. Determine o valor de K para que as funções a seguir sejam funções do segundo grau. Quem assistiu às aulas que eu dei, verificou que uma das primeiras regras que tem é para você ter uma função do segundo grau, o A não pode ser zero. Quem é o A? É o coeficiente que acompanha x ao quadrado. De onde eu vi essa história de coeficiente? Quando você estava fazendo Bhaskara o ano passado. Quando nós fazíamos Bhaskaras, você achava o A, o B e o C. Lembra? Esse A, B e C eles são chamados de coeficientes, ok? E para você ter uma função do segundo grau, o A não pode ser zero. Então o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, você não tem uma função do segundo grau. Vou escrever aqui embaixo, ó, para você ter uma ideia, ó. Se você tivesse algo desse tipo, f de x é igual a 0x ao quadrado mais 4x menos 8. Isso é uma função de segundo grau? É, professora, porque tem o x ao quadrado. Não, não é. Por quê? Porque ele falou que o seu A, que é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, é zero. Se o A for zero, todo esse termo com o x ao quadrado, ele desaparece, porque fica 0 vezes x ao quadrado dá zero. Olha o que sobra. 4x menos 8. Sobrando 4x menos 8, quem nós temos? Uma função de primeiro grau, que é uma função afim, que nós vimos enquanto nós estávamos na escola presencial, né? Saudade, né, meus filhos? Então tá. Então a primeira regra é que o A não pode ser zero, ou seja, o A tem que ser diferente de zero. E é isso que o exercício pede. Ele fala assim, ó, determine o valor de K para que sejam funções do segundo grau, ok? Então vamos lá, ó. Exercício 2, então a letra A, f de x é igual a, entre parênteses, olha só que interessante, entre parênteses, 4 mais k vezes x ao quadrado menos 3x mais 6. Professora, quem é o A? Que história é essa de o A tem que ser diferente de zero que você explicou? Eu escrevi em azul embaixo como que a função no exercício A deveria parecer para vocês, ó. f de x é igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Lembra do Bhaskara? Ó, é o formatinho da equação do segundo grau, ó, é o formatinho do Bhaskara. Muito parecido, né? O que acontece? Então, o A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem é o A aqui, ó? Olha só quem é o A. O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Olha o x ao quadrado aqui. Olha quem seria o B. O B seria menos 3. Olha o x. Olha quem seria o C. Entenderam? Ó, o C, o x, o B, o x ao quadrado. Quem sobra para ser o A? O A, então, é o parênteses 4 mais K. Então, o A é o parênteses que tem o 4 mais K, por quê? Porque esse parênteses acompanha o x ao quadrado. Então, esse parênteses está fazendo o quê? O papel de A, do coeficiente A, ok? Então, o que nós descobrimos? Que o A é igual ao parênteses 4 mais K. Poderia ter colocado entre parênteses? Poderia, mas não tem necessidade nesse caso, ok? Qual que é a regra? Que o A deve ser diferente de zero. Então, o A é diferente de zero. Quem é o A? Ó, tá? 4 mais K. Aqui tem aluno que tem dificuldade de entender isso, então eu vou fazer devagarzinho, tá? Eu vou até, quer ver? Vou escrever de um outro jeito para que fique mais fácil para vocês, ó. Eu vou escrever assim, ó. Vou fazer com vocês, para ficar mais fácil, porque tem aluno, gente, que tem uma dificuldade de conseguir fazer isso e é simples. Então vamos lá. Aqui tá falando que o A deve ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, tira essa função de segundo grau, se torna apenas uma função de primeiro grau, que não é o que ele quer de segundo grau, tá? Então, ó, a regra é que o A é diferente de zero. Quem é o A? 4 mais K. Então, 4 mais K deve ser diferente de zero. Agora, ele quer que você descubra o valor de K. O que você faz?
O 4 que está positivo aqui, ó, manda ele para lá, ele vai o quê? Negativo. Então, K é diferente de menos 4. Pronto, achei. Achou o quê, professora? Achei o que ele pediu. Ele falou assim, ó, determine o valor de K para que essa função aqui seja de segundo grau. Qual que é a regra? Olha, o K tem que ser diferente de menos 4. Por quê? Vamos ver, se o K fosse igual a menos 4, coloca aqui no lugar de K menos 4. Coloca no lugar dele menos 4. Ficaria 4 menos 4 daria quanto? 0. Se o 0 é esse cara, o x ao quadrado desaparece. Então você está falando assim, ó, o K pode ser qualquer valor, menos, exceto o menos 4. Porque se ele for menos 4 é o 0, o coeficiente A, tá bom? Deixa eu só arrumar um sinal de diferente aqui para ficar bonitinho para vocês. Piorou? Ah, Joyce, deixa quieto. Vocês já conhecem, né, gente? Vocês já sabem. Vamos fazer a letra B? Olha só. Essa daqui parece que eles colocaram de um jeito mais confuso ainda, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Y é igual a 5x menos, entre parênteses, 2k menos 5 vezes x ao quadrado. Gente, eles colocaram numa posição completamente diferente, só para confundir, tá? Lembrando que aqui o y faz o papel de f de x, já expliquei isso para vocês. Y e f de x é a mesma coisa, tá? Igual. Aqui, ó, o 5x vem fazendo o papel de quem? De bx. Aqui não é ax ao quadrado mais bx mais c, aqui o bx vem na frente, não tem problema nenhum, só tá fora de ordem, tá? Mas, aqui o parênteses acompanha o x ao quadrado, então aqui veio o a vezes x ao quadrado, tá no meio, tem problema? Não. Mais c, professor, mas não tem mais c, exatamente, porque o c aqui tem alguma coisa específica, eu vou mostrar, não precisava, mas eu vou mostrar pra vocês como que é, tá? Então, ó. O B tá valendo quanto? 5. Não precisava disso, eu tô mostrando para vocês. O X está aqui. Quem é o A? O A é o menos parênteses que acompanha o X ao quadrado. Então, esse cara aqui é o A. Olha o X ao quadrado aqui e não tem o C. Tá bom, quem é o C? O C é 0. Tá? Não precisava mostrar isso, mas eu tô identificando para ficar mais fácil para você entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, olha só. O A é quem? O A é o menos, o parênteses 2k menos 5. Professora, por que ele é o menos? Porque aqui, ó, vamos supor aqui, ó, o B vale quanto? Menos 3. Lembra que quando a gente fazia, descobre o A, o B e o C, para fazer a fórmula de Bhaskara, se o sinal de menos estava na frente, você acompanhava ele na hora de descobrir as letras A, B, C? Mesma coisa aqui. O B, por exemplo, aqui é 5 positivo. O B aqui é 3 negativo. Então, quando você tem o sinal da frente, ele acompanha. Ah, professor, e aqui? Aqui é sinal de mais. Você acompanhou o sinal de mais aqui, ó. Aqui é o sinal de menos, então você tem que acompanhar o sinal de menos no parênteses. Então, o A, ele é menos esse parênteses. Então, fica menos o parênteses, 2k menos 5, certo? Qual que é a regra? Ah, o A tem que ser diferente de 0. Então, quem que é o A? Menos 2k menos 5. Então, menos 2k menos 5, que é o A, precisa ser diferente de 0. Aqui eu não vou apagar e fazer de novo, tá? Vou terminar a conta do jeito que tá. Aqui, antes de fazer essa diferença, eu vou fazer a regra de sinal. O 2 é positivo, então vai ficar menos com mais, vai dar menos 2k. E o menos vai fazer a regra de sinal com menos 5. Então, menos com menos fica mais 5. Então, perceba que o menos antes do parênteses ele faz diferença, porque ele vai fazer a distributiva com o sinal dele, tá bom? Então, 0 é diferente de menos 2k mais 5. Esse menos 2k, traz ele para cá, ele fica positivo. 2k positivo é diferente de 5. O 2 que está multiplicando passa diferente, dividindo. O k é diferente de 5 sobre 2. Então, ele está falando assim, ó, k pode ser qualquer valor, exceto 5 sobre 2. Por quê? Porque se você coloca aqui a fração 5 sobre 2, vai zerar essa conta. Não precisa fazer a prova real, tá bom? Pessoal, eu sei que vocês devem estar assim meio bravos porque a gente voltou a ver função, mas espero que vocês tenham entendido esse exercício. Qualquer coisa procura a gente, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês.